Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 18 de janeiro. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você assistir o vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, se inscrever e ativar as notificações. Às 14 horas na Copa da Grécia nós temos Olympiacos contra o Aris. Eu vou utilizar o PDF de apoio com base na Superliga da Grécia, mas aqui nós temos uma competição de Copa, então não necessariamente os dois times vão entrar com o time titular. Mas já imaginando umas quartas de final, uma afunilação, talvez a gente tenha o Olympiacos levando esse jogo um pouco mais a sério. E a minha ideia por aqui é tentar encontrar leitura para estar contra o Aris. Se a gente pegar aqui das últimas 10 partidas do Olympiacos, ele não perdeu nas últimas 10, marcou nas últimas 7 e marcou 2 ou mais gols nas últimas 6. E o Aris também não perdeu nas últimas 8. Isso considerando também não só os jogos dessa Copa, mas também os jogos gerais. Tá? Se a gente utilizar um pouco do PDF de apoio, a gente consegue ver que o Aris tem uma dificuldade muito grande fora de casa. Eu não acho que esse jogo aqui seja no estádio neutro, então provavelmente seria aqui no estádio do Olympiacos, acredito eu, posso estar falando besteira. E utilizando esses dados da Superliga como apoio, a gente tem realmente um Olympiacos que sai na frente com bastante frequência dentro de casa, falha pouquíssimo em marcar e passa a maioria dos jogos sem sofrer gol. Já o time do Aris tem pouca vitória fora de casa, uma porcentagem de sair na frente também muito baixa, e é um time que falhou em marcar em mais de 55% das vezes. O ataque, a força, o poderio de ataque é bem discrepante, e onde eu vejo a possibilidade de buscar talvez esse lei ao Aris é muito no primeiro tempo, onde o Olympiacos tem um bom ataque, uma boa defesa e um número de vitória também considerável. O segundo tempo também é bom, só que eu tenho um crescimento do time do Aris, o time marca muito mais gols do que no primeiro tempo, primeiro apenas 2, no segundo tempo 6 gols, e também tenho um crescimento ali, o dobro, quase o triplo do número de vitórias do Aris. Então, por mais que eu ainda tenha a discrepância de superioridade do Olympiacos, eu acho que eu me sentiria talvez mais confortável de trabalhar esse primeiro tempo com um parênteses bem grande aqui, Olympiacos com um time minimamente titular. Qualquer coisa além disso, eu prefiro ficar de fora. Às 14h30, pela Liga da Bélgica, nós temos o Cercle Bruges, não é o Clube Bruges, o maior talvez clube ali da Bélgica, contra Union Saint-Gilloise, tá? De novo, não é o grande Bruges, é o Cercle Bruges que está aqui na 10ª colocação. Pega o Saint-Gilloise, que é o segundo colocado. Como visitante, o Saint-Gilloise é o melhor visitante da competição, com 2 derrotas apenas e 7 vitórias. O melhor ataque fora de casa da competição, chega a ser no geral também? Não, no geral fica com o líder Genk, tá? E como mandante, o Bruges, Cercle Bruges, tem 15 gols marcados, 9 gols sofridos, 4 vitórias apenas dentro de casa. Os últimos jogos do Saint-Gilloise fora de casa, 4 vitórias seguidas, incluindo aqui o Standard Liège e o Anderlecht. E o Cercle Bruges teve uma derrota apenas contra o Westerlo, que a gente falou dele ontem, mas algumas vitórias com gols marcados, tá? Isso aqui vai chamar bastante atenção daqui a pouco, quando a gente fizer uma análise mais aprofundada. As últimas vezes que se enfrentaram, o Saint-Gilloise venceu as últimas 3, em 1, 2, 3, 4 confrontos. A gente teve aqui ambas marcam, 1, 2, 3, 4, 5. Nos 5 a gente teve mais de 2 gols, o over 1,5. Então, me parece um jogo com uma tendência para um Lei ao Bruges, mas com uma característica também voltada para gols. Se a gente se aprofundar um pouquinho mais aqui na liga, a gente vai ver que o Cercle Bruges dentro de casa ele sai na frente mais vezes, de forma mais recorrente do que o próprio Saint-Gilloise fora de casa, por mais que os números do Saint-Gilloise sejam melhores, tá? O Saint-Gilloise falhou menos em marcar e tem um número de ambas marcam aqui muito grande, porque é um time que sofre gol com muita frequência. Somente em 10% dos jogos ele fica sem sofrer gol. Então, não é para cravar, não é dica de aposta, mas é a expectativa de que a gente tenha ambas marcam aqui é muito grande, tá? Porque a gente tem um Cercle Bruges que não tem um ataque espetacular, mas tem números ok, né? Não falha tanto em marcar dentro de casa e é um time que sofre com determinada recorrência. Já o time do Saint-Gilloise faz muito gol, mas toma também muito gol, então acho que aqui a gente pode também olhar para gols com algum carinho. O primeiro tempo eu não vejo tanta discrepância assim. Os dois times marcam a mesma quantidade de gols e o Bruges o Saint-Gilloise sofre até um pouquinho mais. Então, acho que pode ser um jogo pautado para gols, para você buscar alguma leitura talvez de uma curta ou de uma longa exposição em gols, pode ser interessante. Agora, no segundo tempo, por mais que eu tenha um Bruges também com o número de vitórias avantajado, existe um crescimento gigantesco do Saint-Gilloise, e aqui talvez até um pretexto para você
procurar leitura para trabalhar contra o Cercle Bruges numa correção de preço, tá? Mas dá uma olhada na quantidade de gols que faz no segundo tempo União Saint-Gilloise. Então não é de todo mal vir para esse jogo só com leitura para gols, eu acho, tá? Seria provavelmente aqui o meu carro-chefe, porque não me parece que o Bruges vai facilitar a vida do Saint-Gilloise, por mais que eu tenha o melhor visitante, no caso aqui, o Saint-Gilloise. Mas se eu tivesse que escolher um tempo para ficar mais de olho, mais ligado no Saint-Gilloise, para tentar trabalhar alguma coisa no match odds, seria no segundo tempo, que é onde ele cresce, por mais que eu tenha o adversário também crescendo, tá? Então, me parece um jogo para gols, para ambas marcam, mas nesse poderio ofensivo aqui, o Saint-Gilloise pode acabar marcando mais gols do que tomando. Às 15h30, nós temos também pelas quartas de final da Copa da Grécia, o PAOK contra o Panathinaikos. Aqui é praticamente um clássico, né? O Panathinaikos é o líder da Superliga da Grécia, se eu não estou enganado. O PAOK, se eu não estou enganado, ali é o terceiro, quarto colocado. Então, por si só, já é um confronto bem parelho, mas a gente vem com critérios aqui de times muito, muito parecidos. A gente consegue ver que nas últimas 10 partidas o PAOK não perdeu nas últimas 10, não sofreu gol nas 4, ganhou o primeiro tempo em 9, marcou em 9. E aqui a gente tem vários relatos que você pode utilizar o radar esportivo para ver. Realmente me parece um jogo bem disputado. As últimas vezes o Panathinaikos venceu 2, o PAOK 2 e mais uma vitória aqui do Panathinaikos, tá? Sempre placares muito apertados, 2-1, 2-1, 2-0, 1-0, 2-1. Então, jogos muito difíceis. De novo, como é jogo de Copa, verificar a escalação. Podemos utilizar o embasamento da Superliga da Grécia para analisar um pouco esse jogo? Podemos, mas você vai ver que é ainda mais parelho. As duas equipes têm uma incidência muito grande de sair na frente do placar, 78% para cada uma. Os ataques também são muito fortes, falham pouquíssimos em marcar e também tem defesas muito fortes aqui, então são números extremamente parecidos. Onde eu vejo um pouquinho de discrepância é aqui no primeiro tempo do PAOK. O PAOK é um time que sofre poucos gols, assim como o Panathinaikos, mas tem um número de vitória mais elevado. Mas vamos ser sinceros, para um líder aqui da Superliga, um jogo de Copa como esse, não sei, olhando aqui, se essa odd do Panathinaikos a 4 ela é tão justa. Por mais que o PAOK jogue em casa, aqui a gente poderia ter talvez umas cotações mais próximas. Por isso que eu acho que pode ser um jogo para correção de preço, tá? Porque a não ser que o Panathinaikos ignore a Copa da Grécia e foque somente na Superliga. Porque por mais que eu tenha um PAOK muito forte, o Panathinaikos também é muito forte, e onde eu tenho uma outra discrepância, aí já para o lado negativo, é uma queda de desempenho do PAOK, principalmente no poderio aqui ofensivo, um time que marca menos gols, passa a tomar mais e passa a vencer menos, e eu continuo tendo um Panathinaikos muito bom. Isso reforça o que eu acabei de falar. Talvez a gente tenha uma oportunidade aqui de corrigir esse preço do PAOK em alguns momentos do jogo, não sempre, não se abraçar nessa posição, porque o PAOK é muito forte em casa, mas o Panathinaikos talvez não merecia essa cotação aqui de 4. Às 16 horas, nas oitavas de final da Copa do Rei, nós temos Athletic Bilbao contra o Espanyol. Não dá para ter certeza se o Bilbao vai levar o time titular, mas também não faz sentido o Bilbao não colocar a escalação titular, visto que é uma competição tão importante, tá? 1,60 a cotação do Bilbao. Dentro de casa é um time muito chato, muito difícil de ser batido e muito complicado de jogar contra a torcida dele, tá? Então, o meu viés é que já vem um pouquinho contra o time do Espanhol. Se a gente utilizar um pouco aqui do PDF de apoio, mesmo não sendo competição da La Liga, a gente vai ver aqui alguma discrepância no primeiro tempo, mas antes, olha só, primeiro a marcar muito parecido, tá? O time do Bilbao ele tem falhado bastante em marcar dentro de casa, já o time do Espanhol não falha tanto em marcar fora de casa, então imaginar que o Espanhol pode marcar gols no Bilbao não é nada de outro planeta, apesar de eu ter aqui uma defesa do Bilbao muito sólida, tá? Eu tenho um ataque que não marca tanto, quando marca acaba marcando mais gols, mas eu tenho uma defesa muito sólida. O time do Espanhol, por ser um time que sofre muito gol e que marca também com muita incidência, acaba sendo um time mais de ambas marcam. O Bilbao não. Quando a gente puxa para o primeiro tempo, existe uma discrepância por aqui. O Bilbao não perdeu nenhum primeiro tempo, tomou apenas um gol e marcou 7, 44% de vitória. O Espanhol não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa, isso na La Liga, e perdeu quase 45%. 2 gols marcados, 6 gols sofridos. Então esse primeiro tempo é um retrato do que você precisa, se acontecer, para você vir aqui trabalhar contra o Espanhol.
Agora, se você quer trabalhar os 90 minutos, muito cuidado com a queda de rendimento do Bilbao. Continua marcando mais gols do que sofrendo, mas cai bastante o número de vitória e eu tenho um crescimento expressivo do time do Espanhol, que pode, obviamente, inverter a leitura aqui e fazer com que você tenha mais vontade de trabalhar uma correção do Bilbao do que propriamente uma correção do Espanhol. Então, o primeiro tempo ele é completamente oposto do que o segundo tempo. Às 16 horas também nós temos a Supercopa da Itália, o vencedor da Copa Itália de 2022, a Inter, e o vencedor do Campeonato Italiano, o Milan. O derby de Milão, que provavelmente vai acontecer num estádio neutro, não tenho certeza, mas eu acho que não vai ser no estádio que eles jogam, né? San Siro Giuseppe Meazza. Então eu tenho um pouco de receio de vir com um viés ruim aqui, negativo, pro lado da Inter, que não costuma jogar bem fora de casa, porque é um estádio neutro, tá? Vocês sabem da minha particularidade com o Milan, que é um time que eu tenho uma extrema dificuldade de leitura. Eu não vou vir aqui trazendo esse viés, prometo. Vou dar completamente todas as chances do Milan me convencer para estar a favor dele ou contra a Inter, mas eu preciso ter em mente de que a dificuldade de se ler o Milan é muito grande. O Milan acelera quando quer, o Milan marca na maioria das vezes comigo fora do mercado, e isso tem sido uma situação assim chata, tá? A gente consegue ver aqui que nas últimas 10 partidas a Inter marcou nas últimas 6, não perdeu as últimas 6, marcou primeiro nas 5, o Milan marcou em 8, não perdeu em 8, marcou 2 ou mais em 7. Das últimas vezes que se enfrentaram no derby, vitória do Milan, vitória da Inter, empate, outro empate, vitória do Milan. Aqui ambas marcam, outro aqui, e aqui um over 4,5. Enfim, ao mesmo tempo que a gente tem 0-0 e 1-1, a gente tem jogos malucos como esse último aqui, tá? Então, tentar prever isso é muito complicado. Utilizando um pouco dos dados da Série A italiana para tentar imaginar como pode ser esse jogo, tá? Lembrando, se eu estou usando da Série A italiana, eu vou acabar tendo uma Inter fora de casa mais prejudicada, porque a Inter vem fazendo jogos ruins fora de casa. Mas lembre-se, é um jogo de estádio neutro, tá? Então, talvez as valências ofensivas da Inter devem ser mantidas, mas a gente tem que contestar um pouco esses dados aqui na parte defensiva da Inter, porque é um jogo único, né? Um mata-mata. Mas vamos lá. Os dois times saem com a mesma incidência na frente do placar. O Milan não falhou em marcar em nenhum jogo quando jogou como mandante, né? Dentro de casa. A Inter também falha muito pouco. Os dois times sofrem gol com muita frequência. A Inter tem sofrido um pouco mais em relação à quantidade. Os ataques são parecidos, o Milan é um pouco melhor, a defesa da Inter é um pouco pior, tá? Os dois times criam muito parecidos. Primeiro tempo, não vejo tanta discrepância assim, a Inter tem sofrido um pouco mais de gol do que o Milan, mas como eu falei, a gente tem que contestar um pouco esses dados porque é um estádio neutro. E aqui no segundo tempo é onde a gente mais contesta, porque é onde a gente tem uma queda de rendimento maior do time da Inter fora de casa. E aí você precisa verificar no jogo, na leitura, se isso vai acontecer também num estádio neutro. Tá? Porque aqui a gente vai ter a torcida dividida, provavelmente a gente vai ter um jogo de duas equipes mais concentradas, provavelmente com times titulares. Então não dá para imaginar que a Inter vai ter de novo essa queda de desempenho no segundo tempo, como vem acontecendo nos jogos da Série A fora de casa. Mas já é ali um lampejo do que, né, de uma faísca. Porque não é à toa, se a Inter também quer ganhar o campeonato italiano, não é à toa que a gente está tendo aqui uma queda de desempenho no segundo tempo. 56% de derrota é muita coisa. Isso aqui pode demonstrar falta de concentração também. Então é bom a gente observar esse jogo, lendo o jogo, obviamente, mas também já imaginando, o que será que está acontecendo com a Inter no segundo tempo? É só queda de desempenho? Será que não é algo físico? Será que não tem aqui um problema de desconcentração? Tá? Então já vem com isso daqui. O Milan é muito lindo aqui nos números, mas conseguir encontrar esses momentos de superioridade do Milan é o meu desafio para esse jogo. Não sei se é o seu. Então, venha para cá sem viés para trabalhar a correção de preço. É um derby, saibam disso, é uma dificuldade muito grande e, óbvio, vale título. Então, não dá para imaginar também que vai descambar para um 4-4, mas a gente já viu ali, né? Tem 0-0, tem 3-2, então, se tratando desses dois aqui, eu não duvido de nada. Só não vou vir com uma expectativa de gols, porque eu quero trabalhar um pouco mais focado no match odds. Às 16h45 na Escócia, o líder da Premiership, Celtic, enfrenta o St Mirren. E vamos ser sinceros por aqui, com essa cotação de 1,11, a gente provavelmente já começa a cercar as possibilidades.
e sobra talvez um mercado de HT para trabalhar nesse Celtic, né, uma vitória no primeiro tempo, uma goleada, se for no match odds uma situação assim de extrema superioridade, porque realmente a gente tem números absurdos, são 19 vitórias em 21 jogos, 65 gols marcados, não dá para brincar com o Celtic, tá? Como mandante, 100% de aproveitamento, e como visitante o St. Mirren tem apenas uma vitória. Não vale nem a pena abrir o PDF de apoio, né, porque seria assim discrepante. Primeiro a marcar em 90%, não falhou em marcar nenhum jogo, 80% de vitória no primeiro tempo, não perdeu nenhum, 17 gols marcados, a mesma coisa vale para o segundo tempo. Então assim, St. Mirren tá numa sinuca de bico. Então o que você pode fazer por aqui? Se você tem método, tentar buscar uma vitória do Celtic no primeiro tempo. Se você trabalha match odds com essa cotação mais esmagada, acho que você pode encontrar por aqui também alguma oportunidade. E se você tem métodos mais exóticos, até uma possível goleada. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o St. Mirren venceu o Celtic quando eu jogava em casa, mas o Celtic jogando em casa 2-0 e 6-0. Então fica a seu critério em relação a método, mas é muito difícil fugir de algo aqui a favor do time do Celtic. Ainda na Escócia, antes de falar um pouco do Rangers, que é o segundo, né, o concorrente do time do Celtic, a gente tem o Hearts contra o Aberdeen. E a gente tem uma cotação bem parelha. E pode ser interessante buscar alguma coisa aqui de bet odds, tá? Também é um jogo no mesmo horário do Celtic. Às vezes o Celtic vai marcar com 1 minuto de jogo, você não vai conseguir pegar, ou às vezes você vai pegar o gol e vai ter tempo de sobra para poder fazer outro jogo. E eu acho que você poderia ficar de olho nisso daqui, porque o Hearts é um bom mandante, com 7 vitórias em 10 jogos, e o Aberdeen não é um bom visitante. E se a gente abre aqui o PDF de apoio, a gente vai conseguir ver isso um pouco mais de nitidez. Só que, cuidado, os dois times saem na frente com bastante frequência, dentro e fora de casa respectivamente, e os dois times falham pouco em marcar, tá? Mas a gente tem uma discrepância do Hearts no primeiro tempo em relação ao Aberdeen. O time marca 10 gols, o Aberdeen sofre 11, e o time do Hearts sofre 4, o Aberdeen marca 4, 50% de derrota para o Aberdeen. É aqui que, se você tiver um tempo sobrando, talvez você consiga encontrar algo de valor. O time do Hearts é muito chato, com uma torcida também muito forte, mas no segundo tempo a gente já tem um Aberdeen mantendo ali, e eu tenho um time do Hearts caindo bastante no desempenho, inclusive tomando uma quantidade de gols absurda. Então, imaginar gols nesse jogo também não é de todo mal. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve aqui 2-1, 2-0, 1-1. Então, no segundo tempo, imaginar um cenário para gols não é de todo ruim. E no primeiro tempo, talvez buscar algo aqui a favor do Hearts ou contra o Aberdeen numa correção de preço com essa odd aqui. Agora às 17 horas também na Escócia nós temos o vice-líder Rangers contra o Kilmarnock. Uma odd de 1,33 para o Rangers é mais alta do que a do Celtic, dá um pouco mais de respiro. Também é um time muito forte. Como visitante o Rangers tem apenas 2 derrotas e como mandante o Kilmarnock tem 5 vitórias em 10 jogos. Não é um adversário pelo visto tão bobo. As últimas vezes que se enfrentaram, o Rangers venceu as últimas 4 por placares não tão soltos, então você que busca talvez uma goleada não seja, né, um caminho tão fácil, e teve uma vitória em 2020 aqui do Kilmarnock nesse mesmo cenário. Das últimas vezes que o Rangers foi até lá, ele perdeu uma e venceu uma, e não foi fácil, tá? Se a gente utilizar aqui o PDF de apoio, os dois times saem na frente com a mesma frequência, os dois times falham um pouco em marcar e os dois times sofrem quase que com a mesma frequência também. Então aqui a gente tem uma discrepância quase zero. Cuidado com esse back Rangers, tá? No primeiro tempo, cuidado ainda mais com esse back Rangers. Eu não tenho números do Rangers que me justifiquem nos últimos jogos fora de casa um massacre no adversário. Pode acontecer, mas não tem acontecido. Então muito cuidado ao vir fechado aqui só para esse back Rangers. Pode ser perigoso. E no segundo tempo eu tenho um crescimento do Rangers, mas eu não tenho uma queda tão grande do que o Kilmarnock. Então, muito cuidado. Eu vejo sim um crescimento forte aqui do Rangers no segundo tempo em relação ao primeiro, principalmente no poderio ofensivo, mas no contexto geral eu não acho que vai ser um jogo tão fácil para o Rangers. Se vencer, não deve ser uma vitória tão fácil assim. Então, tá marcado aqui para mim como um back, para eu tentar buscar essa leitura, mas foco, principalmente porque vai ter muito jogo nesse horário de 16h45, 17 horas. Então, se for fazer esse back, não deixa ele aberto e vai fazer outra coisa. Cuidado, que aqui pode ser realmente bem perigoso. Às 17 horas, também pela Copa do Rei, oitavas de final, nós temos o Real Betis, que acabou de voltar da Supercopa da Espanha, lá na Arábia Saudita, contra o Osasuna, tá? Eles estão bem próximos ali no campeonato espanhol. Acho que a gente pode utilizar também o PDF de apoio aqui
como base, mas eu gosto muito de trabalhar o Betis dentro de casa porque é uma equipe muito forte em casa e eu venho para esse jogo para tentar buscar alguma coisa num lei a pior equipe em campo ao Osasuna. Das últimas 5 vezes que se enfrentaram, o Betis venceu todas, inclusive as 3 vezes que o Betis esteve dentro de casa, tá? E a gente viu o demonstrativo do Betis nos últimos jogos, principalmente nesse jogo contra o Barcelona, onde o Betis buscou o resultado no tempo normal, também buscou na prorrogação e acabou saindo só nos penais, tá? Por isso que eu venho com esse pequeno viés aqui contra o Osasuna. No PDF de apoio a gente tem mais vezes do Betis saindo na frente dentro de casa e é um time que falha pouquíssimo em marcar em casa. Fica 50% dos jogos sem sofrer gol. O Osasuna sai na frente em menos de 40%, falhou em marcar em metade dos jogos e fica apenas 25% sem sofrer gol. O ataque do Betis é melhor e a defesa do Betis também, e eu tenho uma discrepância tanto no primeiro tempo quanto no segundo, e no segundo é até um pouco maior, apesar do Osasuna não tomar tanto gol assim, tá? Então, acho que ao longo dos 90 minutos você vai encontrar janela para trabalhar contra o Osasuna, mas óbvio, cuidado para ver se o Betis vai colocar o time titular, se vai dar essa importância para a Copa ou não. Para finalizar o último jogo aqui do cenário geral, às 17 horas nós temos o Manchester United contra o Crystal Palace na Premier League. É possível afirmar, depois dessas 9 vitórias seguidas, que o United ele é um postulante ao título, tá? Porque ele venceu o City na última rodada, sendo que o City é postulante ao título contra o Arsenal. É de se imaginar que o Arsenal pode ter algum vacilo no meio do caminho. E se o City é concorrente, o United também, tá? Então, com 38 pontos, o City tem 39, eu acho que o United aqui está brigando também pela Premier League. É uma fase absurda do Ten Hag no time. Porém, não é fácil enfrentar o Crystal Palace. Eu venho para esse jogo com viés de tentar buscar algo contra o Crystal, mas não é fácil. Por quê? O United é um time que se adapta, ele pode jogar em contra-ataque, ele talvez não te dê tantas janelas de superioridade, e ele vai às vezes agredir o adversário num contra-ataque rápido, e isso vai te tirar um pouco daquela clareza de leitura, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, por mais que o United tenha vencido 2 em casa, nesse cenário do Crystal Palace do Crystal Palace em casa, eu tenho uma vitória do Crystal por 1-0 e um empate em 0-0. Então, das últimas 2 vezes que o United foi visitar o Crystal, ele não venceu. E quando a gente usa aqui um PDF de apoio, fica mais claro de ver que o United ainda não está tendo uma campanha tão bruta fora de casa na Premier League, porque tem muitos jogos, essas 9 vitórias em 10 jogos que eu falei, que é Copa. Então, olha só, os dois times saem com uma frequência parecida na frente do placar. O United falha menos em marcar, mas é um time que passa mais jogos sem sofrer gol do que o Crystal. O Crystal acaba sofrendo um pouco mais de gol. Não existe uma discrepância tão grande do United no primeiro tempo. Inclusive o United tem sofrido muitos gols nas primeiras etapas. E existe uma pequena correção desse problema defensivo no segundo tempo pelo Ten Hag, mas ainda continua sendo um jogo completamente parelho, né? E aí parelho dividido assim por baixo. É claro, a gente tem que dar o peso para o que está acontecendo pelo momento do United agora. É correto você vir enviesado com esse bom momento do United, com esse hype do United. Mas, falando só do United na Premier League fora de casa, ainda não são números surpreendentes. Eu estou considerando mais também os jogos de Copa. Então, dá para vir trabalhar esse lei ao Crystal Palace? Olha, não acho que vai ser fácil, particularmente falando. Acho que o Crystal Palace tem muita capacidade de complicar a vida do United. E se o United vencer esse jogo, muito provavelmente seria num jogo onde ele não vai dominar completamente o adversário. Vai ser um jogo onde ele vai se adaptar ao adversário, vai jogar às vezes no erro, nos contra-ataques, com o Rashford, como tem sido. Então não acho que vai ser tão fácil assim, mas não é um jogo de descarte, obviamente, um jogo de Premier League com muita liquidez, mas cuidado. Tá? Eu acho o Crystal Palace um adversário extremamente chato de se enfrentar, e o Crystal Palace dentro de casa nos últimos jogos vem de 3 derrotas seguidas, então ainda tem peso para o lado do United, ainda dá para tentar buscar alguma coisa aqui contra o Crystal, mas é sempre muito complicado enfrentar o Crystal Palace, principalmente quando ele enfrenta os times maiores da Inglaterra. E por último, você pode utilizar aqui, pelo menos eu selecionei 10 opções extras para você adicionar na sua grade de trabalho, que envolve Copa da Turquia, Copa da Grécia, Copa do Rei, Campeonato Belga, mas que não tem tanta, pelo menos o que eu vi, assim, discrepância em relação a números, mas que podem, obviamente, agregar na sua lista de trabalho. Eu tenho um Besiktas aqui
fora de casa 2,30. Tem o AEK, que é um excelente time, mas vai pegar um time da segunda divisão e tá com uma odd muito esmagado, mas muito cuidado aqui, porque esse time da segunda divisão é o líder da segunda divisão norte, tá? Então, por mais que eu tenha um AEK muito bem dentro de casa, o adversário não é fraco, aí é Copa, não sei se o AEK vai colocar o time titular. Tem o Trabzonspor a 1,75, que também dá para tentar buscar alguma coisa aqui contra o adversário de nome difícil. O Gijón contra o Valência, o Gijón tá na segunda divisão, né? Não dá nem para a gente usar aqui tanto um PDF de apoio. E o Valência, não sei se está tão bem das pernas assim na La Liga, mas é um jogo de Copa, um jogo que dá para buscar alguma coisa para correção de preço. O Anderlecht não vem bem na classificação, é o 12º, tá? Então, tem números bons dentro de casa? Não, são 4 vitórias em 10 jogos apenas, mas o adversário tem apenas uma vitória em 10 jogos, como visitante. Só que é aquela coisa, quando você pesa o momento do Anderlecht, não fica tão fácil de vir aqui enviesado. Então, é uma oportunidade? Acho que sim, mas cuidado, tá? Levante contra o Atlético Madrid, que também, se não me engano, é a primeira divisão contra a segunda. Não sei se o Atlético Madrid vai colocar o time titular ou não, tá? Das últimas vezes que se enfrentaram, o Levante venceu 1, 2 e empatou 1. Então, não costuma ser um jogo tão fácil para o Atlético de Madrid. Aliás, não tem sido fácil trabalhar jogos do Atlético de Madrid, né? Mas é uma opção. E aí entra aqui os estaduais. Acho que o Flamengo coloca o time titular contra o Madureira, mas a gente tem uma cotação aqui esmagadíssima. Talvez para o Flamengo vencer no primeiro tempo, aí talvez até para goleada. Não sei se o Flamengo vai colocar de fato todos os titulares. Se colocar, pode ser uma situação exótica. O Bragantino, que venceu o Corinthians no último jogo, pega o São Bernardo, tá? Eu acho que foi o Corinthians, né? Foi. Pega o São Bernardo, não sei se vai jogar também com o time titular. Eu estou muito receoso nesses estaduais em relação à escalação, de fato a importância que esses times estão dando. O Corinthians pega o Água Santa a 1,30, né, dentro de casa. Também não sei se o Corinthians vai colocar o time titular, também não sei se vai ser de fato na Arena Corinthians. Então pode ser uma possibilidade de back. E por último, Guarani e Santos. Aqui já é um jogo mais complicado, um jogo com uma tendência, se for os times titulares, para correção de preço, para match odds. A gente sabe que o Guarani é um time que complica bastante a vida dos grandes de São Paulo. Então pode ser um jogo bom aqui se tiver liquidez. Mas claro, os horários já são mais avançados, a liquidez costuma ser menor. Não sei se os times vão estar com os times titulares, então eu prefiro colocar nessa categoria aqui de jogos extras para não ter risco, tá? Se houver espaço, eu insiro dentro da minha grade de trabalho.